O nosso tema de hoje é inversões e contradições. Introdução. O mundo atualmente, em meio a graves crises ambientais, políticas, jurídicas, econômicas e sociais, vivencia dias confusos e muitas vezes contraditórios, marcados pela dissolução de princípios, pelo desprezo à disciplina e pela inversão de valores. Como não podemos ficar indiferentes diante dessa situação, estruturamos a presente reflexão a fim de fornecer subsídios à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão e apontar soluções eficazes que permitam aos seres humanos estabelecer critérios racionais e genuínos de identificação de prioridades, de formulação de ideias e de fortalecimento espiritual, com vista à organização do pensamento e à correta interpretação da realidade. Bom senso e capacidade de interpretação. Algumas pessoas, inconformadas com a flagrante falta de bom senso e de capacidade para interpretar determinadas situações por parte da sociedade, exclamam, não sem uma certa dose de razão, que tal é a desordem das ideias que o ser humano honesto costuma ser tido como exibido e o sincero como grosseiro. Fulano quer ser melhor do que os outros, falam do primeiro. Cicrano não precisava ter dito aquilo, asseveram sobre o segundo. Vivenciamos a era da inversão de valores? Indagam. Cremos que não. Todavia, podemos afirmar que vivemos uma época de intenso materialismo e que, por conta disso, a capacidade de discernimento de incontáveis pessoas fica comprometida e obliterada. Solução. A solução para o problema anteriormente mencionado depende, a nosso ver, da formação de uma comunidade cada vez mais ampla de pessoas receptivas aos valores da espiritualidade, responsáveis e inclinadas a construir uma sociedade não perfeita, visto que a perfeição inexiste em termos de convívio humano, mas harmônica e equilibrada, em que impere o discernimento, o bom senso e a racionalidade. Trabalhamos incansavelmente nesse sentido. Quando as pessoas se unem em torno dos valores e princípios universais e espiritualistas, com o objetivo de fortalecer e esclarecer os semelhantes, como é o caso dos racionalistas cristãos autênticos, conseguem motivar, pela força de seus pensamentos e de seus exemplos, o desenvolvimento dos atributos espirituais que se encontram latentes em todos os seres humanos, não apenas para as grandes descobertas científicas ou para a realização material das pessoas, mas, sobretudo, para o aperfeiçoamento ético-espiritual do conjunto humano. Esclarecimento espiritual. O esclarecimento espiritual representa o fio condutor da coerência nos pensamentos e, sobretudo, nas ações. Sem ele, florescem a incompreensão, a intranquilidade e a desordem das ideias que subtraem dignidade aos seres humanos e os desidratam de afetividade e sensibilidade. A paz interior, resultado do esclarecimento espiritual, tão necessária ao espírito quanto a água ao corpo, fundamenta-se no respeito a direitos e deveres convencionados, no estabelecimento de uma hierarquia de valores, na confiança em si mesmo, no próximo, nas instituições e na vida, no senso de prioridades e na lógica que, por seu turno, representa singular predicado do espírito, conquistas e avanços. Vivemos um tempo de grandes transformações sociais e conquistas tecnológicas. Os avanços científicos caracterizam nossa época. Contudo, cabe ressaltar que não apenas tais avanços, como também os progressos sociológicos, jurídicos,
culturais, etc., não ajudarão efetivamente os seres humanos em sua trajetória de aprimoramento espiritual se eles não forem capazes de interpretar as situações acertadamente e conduzir toda espécie de avanço e progresso tendo em vista os princípios espiritualistas da ética, da honestidade, da probidade e do bem-querer, os quais, por sua própria natureza, transcendem aos interesses materiais e transitórios. Conclusão. Nossos estudos filosófico-espiritualistas não são indiferentes aos graves danos emocionais e psíquicos que têm lugar no contexto das relações interpessoais, em virtude da inversão dos valores e da falta de discernimento. Tampouco são insensíveis aos prejuízos ambientais produzidos pela utilização indiscriminada dos recursos do planeta em consequência do materialismo que valoriza o ter em detrimento do ser. Dessa forma, a ampliação do horizonte de compreensão da realidade, motivada pelo estudo da transcendência e pelo esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão, representa uma importante iniciativa na edificação de uma sociedade mais equilibrada e consciente, com a qual todos devem se comprometer de maneira leal e sincera. Muito obrigado.